que é o instrutor PC da página Diário do Capoeira. Hoje já estamos fazendo uma live, tá certo? Bem interessante para todos os capoeiristas aí, tá bom? Hoje vem o ponto hoje é o seguinte: até que ponto a violência na roda de capoeira é crime e suas consequências. Vamos lá, página Diário do Capoeira sempre promovendo bons debates aí, boas lives, né? E a de hoje aí tá pra gente entender das leis dentro da roda de capoeira, né? Lesão corporal, né? Isso, as ameaças dentro da roda, quais as formas de ameaça. Vamos lá, hoje quem vai falar com a gente aí é o advogado, tá certo? O doutor Alan, e também capoeirista. A pergunta assim, ó, a gente sabe que a presença da mulher na roda está crescendo muito, né? E muitas mulheres jogando, tão bem quanto os homens. Se na roda um homem jogar com a mulher e na roda passa a mão em locais que não devem, deu para entender a pergunta da Agni aí? Né? Sim. A roda aí as mulheres estão jogando muito, de repente tem aquela mãozinha boba do homem capoeirista aí, né? Naquela situação onde não deve. Né? Às vezes é maldade às vezes não. Às vezes foi porque realmente bateu onde não devia sem querer, mas às vezes acontece por maldade. Né? Então, qual seria o comportamento em relação a isso aí? Que a mulher tem seu espaço dentro da capoeira hoje, né? Graças a Deus a mulher tem ganho aí um grande espaço na capoeira, elas merecem. E também tem que ter um certo cuidado quanto a isso, entendeu? Como eu falei, a gente está filmando tudo, a gente está registrando tudo. Então fica também mais fácil de comprovar alguma coisa nesse sentido, entendeu? E caso venha a se comprovado que realmente teve aquela intenção de apoupar, então ele também vai cometer um crime, entendeu? Crimes Porque não. contra a honra, né? Qual a diferença da injúria racial e racismo? Vamos entrar aí, começar a entrar nessa parte aí do direito. A diferença básica entre o racismo e a injúria racial é porque o racismo, ele não tem uma pessoa determinada. Ele tem aquele tratamento de segregar com todas as pessoas daquela classe. Já a injúria, você tem um mal contra aquela pessoa determinada, entendeu? E é engraçado que a gente tem o crime de racismo, mas seria, na realidade, um preconceito, porque a gente não trabalha só com raça, a gente trabalha com raça, cor, etnia, religião, origem. Exatamente. Só que a gente classificou como racismo por causa da história do Brasil. Né? Ela pergunta o seguinte, dentro do assunto aí do contexto: se uma roda tem duas pessoas jogando, né? Uma dá a mão, encerrando o jogo, né? Se o outro jogador der um golpe e machucar aquele outro jogador, a pessoa que aplicou o golpe irá responder criminalmente? Existe todo um ritual na chamada de Angola. Até você dar a mão, você precisa ter muita atenção na hora de apertar a mão. E depois que você for sair da roda, você vai ter que ter um cuidado também. Assim, tem toda essa coisa cultural atrás, mas a gente também tem que ver a boa-fé, entendeu? Das pessoas. As pessoas às vezes fazem isso, mas só marcando mesmo, entendeu? Não de uma maneira realmente com dolo de machucar e se aproveitar de uma situação. Então, no meu ver, assim, no meu entendimento como advogado, esse tipo de conduta, hoje, no tempo de hoje, não estou falando de tempo antigo, não, que muita coisa já passou, ficou para trás. Mas hoje, se você dá a mão e o cara está saindo da roda, o cara dá um murro, dá um pisão em você, e aí depois vem completando, né, como se diz, isso aí ele está fugindo completamente, porque existe um limite. Toda conduta de uma pessoa tem uma ação ou uma omissão, tá certo? Omitir é você deixar de fazer alguma coisa que você deveria fazer. Existe
a omissão própria, que qualquer pessoa pode cometer. Vamos exemplificar, uma pessoa na praia, entendeu? E vê uma pessoa se afogando e não faz nada para poder ajudar. Isso tem acredito que seja o 135 do Código Penal, que diz que aquilo ali é uma omissão de socorro. E existe a omissão imprópria, que assevera mais a pessoa que se omite, que é justamente quando essa pessoa é um garante, se chama garante. Ele tem uma obrigação de garantir. Então, essa omissão é que eu queria trazer para os professores de capoeira, para os mestres de capoeira também, entendeu? Com relação a essa omissão. Principalmente porque o mestre professor, ele tem uma vivência, ele é que está regendo essa roda, entendeu? Ele é que controla com berimbau quem entra, quem sai. Ele tem todo o conhecimento técnico sobre até que ponto aquele jogo pode ser violento, entendeu? Então, ele pode responder criminalmente quanto a isso. Se ele vê que o jogo está passando dos limites e ele não faz nada para evitar, então ele pode responder, e essa omissão imprópria, ela é pior, porque numa lesão corporal ou uma lesão corporal seguida de morte, o mestre pode ser responsabilizado. E tem uma pergunta bem interessante aqui, rapidinho. Novamente outra, se uma criança estiver jogando com um adulto, machucar ele dentro, e o adulto machucar a criança dentro do jogo, né? O que é que pode acontecer ali com aquele adulto? Depende do dolo, depende da intenção. Se ele está fazendo uma atividade como a capoeira, é passível que aconteça alguma coisa de violência, algum impacto, é normal, entendeu? Isso é normal. O que a gente vai tentar visualizar aí é a intenção, entendeu? O capoeirista, ele precisa fazer um contrato com os alunos, o contrato com a duração de, 6 meses, 1 ano. O término do contrato finaliza com um evento de capoeira. Existe um termo de responsabilidade que os pais, né, o responsável pelaquela criança, vão assinar, entendeu? Tudo isso para proteger mais o capoeirista. São algumas questões formais que vão ajudar, entendeu? Porque vamos dizer que acontece uma coisa com essa criança, numa comunidade, numa associação, tá tendo a capoeira lá na associação e o pirraia treina lá. Aconteceu aquele acidente, e aí o pai leva para o hospital e o mestre, o professor de capoeira, tem algum comprovante que o pai autorizou aquela criança a fazer a capoeira lá? Se não tiver, e o pai olhar com outros olhos e entrar no processo, já vai ser muito ruim para o professor de capoeira. Então, o ideal é ter um termozinho